This is a piece of string, a strand. Doesn't seem like much, unless it's a strand of mRNA, the code of life inside every cell of your body. Then it has the power to change everything. mRNA has already changed how we fight viruses. It has created medicines at unprecedented speed. mRNA could change how we stand up to multiple diseases. From the widespread to the extremely rare. It could even individualize how we approach cancer. One strand of mRNA could change life for the better. Everywhere. And the company that's getting us there, Moderna, this changes everything. Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais um webinar da Sociedade Brasileira de Imunizações, que a gente já vem fazendo periodicamente desde o começo da pandemia, 3 ou 4 edições, e agora em 2023 já estamos na segunda edição sobre Covid, procurando sempre trazer a situação mais atual, onde estamos, as novidades em relação à pandemia por SARS-CoV-2 da Covid-19. Eu sou Renato Kifuri, eu sou pediatra, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu dou aqui as boas-vindas a todos que nos acompanham, em nome da nossa presidente, doutora Mônica Levi, que não pôde estar aqui conosco na abertura, e agradeço já antecipadamente o apoio hoje da Laboratório Moderna, representada aqui no Brasil pela Adium, e do Laboratório Pfizer, que nos apoiaram na realização de mais um webmeeting. Esse é um webmeeting que ficará gravado para quem não teve a oportunidade de assistir hoje ao vivo, e aqui a gente, obviamente, estimula que vocês, desde já, possam enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas. No final, nós vamos ter um tempo bastante importante para troca de ideias e de experiências. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar com dois queridos amigos aqui nessa mesa de hoje. O primeiro tema será apresentado pelo Dr. Robério Dias Leite, que é professor adjunto de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, é membro do Departamento Científico de Infectologia da SBP e representa a SBIM lá no Ceará, representante regional da SBIM no estado. Robério, seja muito bem-vindo, prazer estar com você aqui. Obrigado, Renato. Na sequência, nós vamos ter... O Robério vai falar sobre a epidemiologia da Covid atual, né? Qual é o cenário epidemiológico da doença. E, na sequência, a doutora Rosana Richman, conhecida de todos também, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, diretora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia, que coordena o Serviço de Infectologia do Grupo Santa Joana, aqui em São Paulo. A Rosana vai nos falar sobre as vacinas Covid, né, os reforços, até quando, quais são as melhores estratégias daqui para frente em termos de imunização para a Covid-19. Rosana, sempre um prazer te ouvir. Obrigado por estar aqui conosco também. Prazer é meu e maior ainda de estar junto com o Robério nessa noite. Vamos lá, Robério, começamos com você, epidemiologia da Covid, onde estamos, o que nos espera, e já convido a todos que estão nos assistindo para enviarem suas perguntas, assim, à medida que o webinar vai correndo, a gente vai já recebendo as perguntas de vocês. Muito obrigado a todos. Robério, a palavra está com você, o palco é seu. Boa noite, Rosana, boa noite, Renato, boa noite a todos que estão aqui. Eu vou compartilhar, então, aqui minha apresentação. Queria, de antemão, já agradecer, né? É uma honra para mim participar dessa atividade e, junto com
meus amigos, né? Então, espero trazer informações importantes para todos nós, né? Então, de antemão, é importante ressaltar que falar sobre Covid, né, é uma prova de resiliência, né? Então, acho que talvez uma palavra-chave para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, desde o seu princípio, é muita resiliência. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E eu acho que uma síntese do que a gente vai falar, eu acho que eu captei do diretor-geral da OMS no dia 5 de maio, quando a gente passa a considerar a pandemia da Covid-19 não mais no nível de importância e de gravidade que tivemos, né? Então, houve avanços, mas mesmo assim, ele, no dia 5 de maio desse ano, ele falava que na semana passada a Covid-19 ceifou uma vida a cada 3 minutos, e essas são apenas as mortes que sabemos. Enquanto falamos, milhares de pessoas em todo o mundo estão lutando por suas vidas em unidades de terapia intensiva, e milhões continuam a viver com os efeitos debilitantes da condição pós-Covid. Esse vírus veio para ficar, ainda está matando e ainda está mudando. Então, acho que essa é uma síntese bem importante do cenário atual, e resumiria realmente essa apresentação. No edital do Lancet, né, no editorial, eles falam que, em relação à Covid-19, a resposta, houve uma falha global massiva, né, falhas em relação à capacidade de prevenção, de agir com racionalidade em relação aos fatos, em relação à transparência dos dados que eram divulgados, em relação a falhas em relação à capacidade do sistema de saúde funcionar normalmente, de cooperação e também de solidariedade, né? Isso num cenário em que uma doença pandêmica ela não pode ser resolvida sem a participação de todos, né? E a estimativa é que nós atrasamos vários anos nas metas de desenvolvimento sustentado, e um possível excesso de mortes na casa de 17,7 milhões, né? Então, realmente de uma extrema gravidade, né? Então, ele coloca ainda nesse editorial que os governos não estavam preparados, agiram de maneira lenta em relação à resposta à Covid-19, foi dada pouca atenção aos mais vulneráveis, e houve um problema grave de perda de credibilidade do público nas autoridades de saúde, e também uma epidemia de desinformação. Os dados de 5 de julho, agora, de 2023, da OMS, estimam a ocorrência de quase 800 milhões de casos, né? Vemos aqui no gráfico que ela segue com flutuação significativa no número de casos, na incidência, momentos em que ocorrem picos importantes e em momentos variáveis, um número extremo de óbitos, né? Quase 7 milhões de mortes no mundo todo, o que a gente sabe, obviamente isso é subestimado, aqui mostra que ele foi mais expressivo ao longo do segundo ano aqui da pandemia, e segue uma tendência, felizmente, de declínio. A Europa foi a região global que mais notificou casos, as Américas ficaram em terceiro lugar, e a gente observa que há disparidades em termos de notificação, em função de diferenças socioeconômicas, da capacidade de testagem, né, e do sistema de saúde de notificar e comunicar o que está acontecendo. E aí, especificamente, principalmente em relação ao Sudeste Asiático e à África. Nesse ano agora de 2023, a gente observa aqui, à direita da curva, né, que a Europa e o Pacífico Oriental são as regiões globais que se destacam na notificação de novos casos. Nas Américas, o pico ocorreu em janeiro de 2022, então foi aqui que a gente teve o maior número de casos reportados.
o Brasil ele ocupa o 6º lugar no mundo em relação a casos reportados, e a gente vê que são países com populações bem diferentes, o que mostra realmente as discrepâncias, as diferenças socioeconômicas interferindo na capacidade de notificação, de comunicação de casos e de óbitos também, né? Então, agora, mais recentemente, nos últimos 7 dias aqui, tendo como base o dia 5 de julho de 2023, foram notificados 470 mil novos casos. Aqui, o dado do Brasil, durante todo o período pandêmico até o dia 5 de julho, a estimativa de cerca de 17.700 casos para cada 100 mil habitantes. E, nos últimos 7 dias, que antecederam o dia 5 de julho desse ano, 15.379 casos foram reportados, o que representa uma redução de 8,11% em relação à semana anterior. Em relação aos óbitos globais, 864 óbitos nos últimos 7 dias, antes do dia 5 de julho, e a gente vê aqui a situação do Brasil, que reportou 245 óbitos nesses últimos 7 dias, aqui no Brasil uma queda de 23,4%, mas a gente observa que várias regiões do mundo que estão aqui em amarelo não estão reportando mais óbitos por Covid, o que é um problema que a gente tem que enfrentar aqui no nosso país. Aqui são dados específicos da América Latina e do Caribe, por volta aqui de julho de 2022. A gente sabe que essa região representa 8,5% da população mundial, mas foram 13% dos casos documentados de Covid no mundo na América Latina e do Caribe e 27% das mortes, mostrando aí realmente uma situação socioeconômica interferindo, né, em relação ao número de mortes em comparação com a população. E a gente vê aqui o caso do Peru mais grave nessa região, né, e o Brasil também com excesso de mortes em relação à média captada para a região da América Latina e do Caribe. Para além de mortes, né, a questão da Covid longa interferindo na qualidade de vida. Eu trouxe aqui, selecionei um estudo apresentado no Congresso de Medicina de Família da Espanha, recente, né, em que 46% dos pacientes com essa condição, eles têm realmente grande dificuldade, de leve a uma dificuldade intensa de continuar realizando o seu trabalho normal, e 10% desses indivíduos perderam os seus trabalhos, né? E um outro aspecto também que vale ressaltar é que esse estudo japonês, né, que acompanhou uma coorte de crianças entre 1 e 3 anos, 447 crianças, e 440 crianças entre 3 e 5 anos de idade, e elas que foram expostas à pandemia, elas tinham um atraso de 4 meses no seu desenvolvimento ao chegar aos 5 anos de idade. A gente sabe que nessa idade, 4 meses é muita coisa para o desenvolvimento do ser humano, né? Então, eles ressaltam a importância de identificar essas crianças e promover o suporte para o aprendizado, socialização e a saúde física e mental dessas crianças e suporte a essas famílias. Aqui só queria destacar a Rosana, que vai falar sobre vacinação para a Covid aqui, mas destacar que a África ela foi abandonada em relação à vacinação quando a gente compara os dados globais. Partindo aqui, então, mais para a nossa situação no Brasil, na semana epidemiológica 26 desse ano, né, nós tínhamos confirmados quase 40 milhões de casos, 11.240 casos nessa semana epidemiológica 26, 704.159 óbitos, e na semana epidemiológica específica 26 desse ano, 195 óbitos, ou seja, quase ainda um avião caindo por semana no Brasil de óbitos, o que é inaceitável realmente, né? E também um impacto grande para a saúde pública, 2.607 casos hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave devido à Covid-19. Aqui eu trabalhei os dados do Ministério da Saúde, mostrando aqui a letalidade por estado, destaques, né, 2,7% para São Paulo e Rio de Janeiro,
e também destaque para Paraná, Amazonas, Maranhão e Alagoas, que superam 1,9% no Brasil. Obviamente que essa é uma comparação que não dá para ser feita e não é tão confiável por conta da capacidade de registro e de notificação de casos diferentes entre os diversos estados do país. Para a OMS, né, a gente vê esse mapa listrado, o Brasil aqui nele, né, são países que eles consideram que não adotaram medidas públicas de saúde pública e de isolamento social no enfrentamento da Covid-19, né? Então, aqui é um mapa de calor dos países que adotaram medidas mais ou menos restritivas. E aqui uma síntese da vigilância da Covid no Brasil, de 2020 até maio desse ano de 2023, destacando aqui que em 2021 foram reportados o maior número de casos de Covid-19, e aqui nós estamos numa situação bem diferente agora, partimos de 14 milhões para 1.200.000 casos, então uma diferença substancial. De hospitalizações também, o maior número foi em 2021, mais de 1 milhão de hospitalizações, atualmente, nesse início de ano, 22.706 hospitalizações, e também os óbitos, né? Nós chegamos a atingir 423.380 óbitos em 2021 e estamos nesse início de ano com 9.438 óbitos. E também uma redução importante dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, de 856 para 24 casos. Mas eles continuam acontecendo, e um dado que preocupa, tirado aqui do boletim do Ministério da Saúde, é que entre março e abril de 2023, nós tivemos, apesar da redução do número de casos, nós tivemos um aumento de óbitos por Covid-19, uma variação mensal de 12,41%. Aqui ainda dos dados do Ministério da Saúde, né, a taxa de incidência para 100 mil habitantes, ela atingiu o maior número em 2021, quase 7 mil casos para 100 mil habitantes, e agora em torno de 600 para 100 mil habitantes. Mas, apesar de nós termos tido uma drástica redução da taxa de mortalidade, da taxa de letalidade, a gente observa que em março a abril desse ano, houve um aumento tanto da taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, quanto pela taxa de letalidade da Covid-19. A nossa série histórica mostra, então, aqui uma taxa de letalidade de 7,71% no iníciozinho da pandemia, caiu para 4,47% no segundo ano, né? E está estabilizado em algo menos que 2%. Teve aqui um pequeno pico nesse ano, nessa semana epidemiológica, mas isso se deveu a falhas na informação de notificação. A gente vendo esse gráfico, ele é interessante porque a gente vê que, diferentemente do que a gente observa nos vírus respiratórios, a sua sazonalidade, né, a gente não tem ainda estabelecido para o SARS-CoV-2. Então, a gente observa que em 2020, a maior parte dos casos no Brasil foi nos meses de julho e agosto. No ano seguinte, março, abril, maio e junho. Já no ano de 2022, nós tivemos mais de um pico, tivemos um grande pico em janeiro e fevereiro, ocasião em que surgiu a Ômicron. Em julho, um novo pico, e também em dezembro de 2022, um novo pico, mostrando que é diferente do que a gente está habituado a conhecer dos vírus respiratórios de uma maneira geral. Em termos de taxa de incidência e de mortalidade, né, a maior parte dos municípios do Brasil, mais de 90%, são considerados de baixa ou muito baixa incidência ou baixa ou muito baixa mortalidade. Acompanhando os casos de síndrome respiratória aguda grave nesse ano de 2023, até a semana epidemiológica 22, a gente observa que a Covid-19 ela foi superada quando a gente soma influenza, outros vírus respiratórios isolados e outros agentes etiológicos, em termos numéricos, mas quando a gente vai para os óbitos, Covid-19 segue sendo bem mais importante, cerca de 4 vezes mais óbitos por Covid-19 do que
por influenza, outros vírus respiratórios e outros agentes etiológicos reunidos. A incidência da síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, agora, né, nesse ano, queria destacar a parte direita dessa figura, ela se concentra nos extremos da idade, em crianças menores de 1 ano e aqui nos indivíduos idosos acima de 80 anos. E em relação aos óbitos, mais ou menos a mesma situação, aqui já em 2023, e a maior parte da mortalidade ocorre entre menores de 1 ano e indivíduos acima de 60 anos, e, sobretudo, aqueles acima de 80 anos de idade. A hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, a Covid foi um motivo importante, né, de hospitalização nos menores de 1 ano de idade, né, mas já superado por outros vírus respiratórios e provavelmente aqui pelo vírus social respiratório, que passou um bom tempo fora de circulação e voltou com uma intensidade muito grande, né? Mas, mesmo assim, Covid-19, para essa faixa etária, ele segue sendo mais importante do que influenza. Já quando a gente vai para os indivíduos acima de 60 anos, a gente vê que a hospitalização com síndrome respiratória grave por Covid-19, ela supera muito as hospitalizações por influenza e por outros vírus respiratórios. Em relação aos óbitos, a gente vê que na faixa etária de menores de 1 ano foram 46 óbitos, né, um pouco mais que influenza, mas menos que os outros vírus respiratórios. Já entre indivíduos acima de 60 anos, boa parte, né, dos casos de óbitos por síndrome respiratória aguda grave foi muito mais por Covid em comparação com influenza e outros vírus respiratórios. O fato, né, de ter uma ou mais comorbidade aumenta muito o risco de óbito por Covid-19, né? Então, em média, juntando todas as faixas etárias, em torno de 83,4% dos pacientes que hoje estão morrendo por síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, eles têm uma ou mais comorbidade, né? E dessas comorbidades destacam, em primeiro lugar, a cardiopatia crônica, em segundo, diabetes, em terceiro, doença neurológica crônica, em quarto, pneumopatia crônica, em quinto, os imunossuprimidos e, por fim, doença renal crônica em sexto lugar. Destaco aqui os imunossuprimidos, que, nesse caso, né, isso ocorre mais entre adultos, jovens e adolescentes, provavelmente aqui a associação aqui com a infecção por HIV/AIDS. E destaco também síndrome de Down, que é um fator importante de risco de morte por síndrome respiratória aguda grave por Covid nas crianças até os 11 anos de idade. A taxa de incidência, né, recente de síndrome respiratória grave por Covid, nós observamos que ela está mais afetando indivíduos menores de 1 ano de idade e os idosos acima de 80 anos, e a mesma coisa em relação à letalidade observada aqui, principalmente nessas últimas 3 semanas epidemiológicas, a gente observa esse aspecto, né, de se concentrar em menores de 1 ano e indivíduos acima de 80 anos. A distribuição dos casos de Covid, ela não segue aquela sazonalidade que a gente espera normalmente, como a gente viu, então a gente vê cenários diferentes no mapa do Brasil em termos de incidência, e incidências maiores no Distrito Federal, com 3,52 casos para 100 mil, em seguida Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Sul, Sergipe e o Acre. Mas quando a gente vai para a mortalidade, a gente observa que ela se concentra nos estados com menor situação socioeconômica. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, no Brasil foram confirmados 2.055 casos, né? Então, isso representa um caso de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica para cada 2.084 casos de Covid em crianças e adolescentes até 19 anos de idade, e a letalidade foi de 8,6% no ano 2022, né? Então, houve 140 óbitos confirmados. Ainda estão dados ainda em aberto, né? A média da letalidade nesse período todo foi de 6,8%.
ou seja, é maior do que a reportada na literatura, né? Então, pelo menos é metade do que essa nossa. A gente observa também que, quando aumentam os casos de Covid, aumentam os casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, porque ela está associada temporalmente realmente à Covid, como um gatilho. Ainda sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a maior parte delas ocorreu no sexo masculino, mas a letalidade foi maior no sexo feminino. E, em relação à faixa etária, uma distribuição um pouquinho diferente do reportado na literatura, em que a grande maioria dos casos são acima de 5 anos de idade, e aqui no Brasil, os dados do Ministério colocam mais ou menos meio a meio, abaixo de 5 anos de idade e acima de 5 anos de idade. E destacando aqui a letalidade maior nos menores de 1 ano de idade e nos adolescentes. A gente vê também a distribuição provavelmente associada aí a falhas na identificação de casos no Brasil. Tem estados que têm população semelhante, com um número de casos bem diferentes, então não se explica, né? E também a mortalidade também diferente, regiões sem aquele aspecto socioeconômico muito bem claro, definido. Talvez aqui, então, um viés da notificação dessa síndrome, que é difícil o diagnóstico, porque ela não depende de um exame clínico só, de um exame laboratorial, mas de múltiplas condições. Falando um pouquinho sobre as variantes, né? Então, esse é o cenário até aqui, né, do que se sabe, destacando aqui a BA4 e a BA5, que estão na vacina bivalente, mas é mais ou menos como correr atrás do vento, correr atrás dessas variantes, acompanhá-las, né? Então, o vírus ele está mudando constantemente, novas variantes são a evolução natural do vírus, e é importante monitorar cada uma, porque ela pode ter um comportamento diferente, né? Pode ser mais agressiva, ser mais transmissível, ser resistente às vacinas e causar doenças mais graves. Então, elas estão no alfabeto, né? Então, agora nós estamos no tempo da Ômicron, e falando sobre Ômicron, em relação à contagiosidade, as subvariantes de Ômicron são consideradas mais transmissoras do que as antecessoras. A gravidade, em geral, ela é menos grave, mas lembrando que, mesmo sendo menos graves, são mais transmissíveis. Quando temos surtos, isso pode impactar e aumentar internações e óbitos, né? O CDC se posiciona em relação a Ômicron e suas subvariantes, né? Em relação à vacinação, respondem que ser vacinado e a última dose de reforço seriam a melhor proteção contra a Ômicron, né? E aí autorizou o reforço com vacinas bivalentes, contendo a cepa original do SARS-CoV-2 e as subvariantes Ômicron BA4 e BA5. A eficácia contra as últimas subvariantes estão em estudo. Aqui mostrando que elas surgiram em países diferentes, as diversas linhagens, né? E aqui mostrando o que antecedeu o surgimento da Ômicron, né? Então, em novembro de 2021, a cepa Ômicron original BA1 surgiu lá em Botsuana e na África do Sul. Em 2022, gerou várias subvariantes. Em janeiro de 2023, uma nova subvariante preocupou o mundo, a XBB 1.5, que estava causando a maior parte das infecções nos Estados Unidos. Essa subvariante XBB 1.16 surgiu em 17 de abril desse ano. A OMS classificou ela como variante de interesse. Ela tem um crescimento com vantagem em relação às antecedentes, tem características de escape imunológico. Em relação à gravidade, não há relato em relação a essa questão. E no Brasil já foi identificada, isso aqui data de 30 de maio, então provavelmente nós temos muitos mais casos delas no momento. Essa é a evolução das variantes no Brasil. Começamos com a Gama, a Delta, e aqui, a partir de janeiro de 2022, a Ômicron vem com a BA1, com grande aumento de casos, né? E mais recentemente a XBX. E a gente observa que elas vinham com uma onda mais ou menos uniforme e agora começam a se misturar. E aqui no Brasil, mais recentemente, então se destacam a BQ1X e a XBBX.
E uma pergunta, né? Então, como é que a gente chegou nesse estágio atual da pandemia? Então, chegamos, sim, né? Estamos aqui graças a um melhor conhecimento do manejo dos casos clínicos, a uma elevada imunidade da população, seja por infecção natural, seja por vacinas, e a virulência consistente da sublinhagem Ômicron atualmente parece menor do que as linhagens anteriores. Então, isso resultou num declínio global significativo no número semanal de óbitos, hospitalizações e admissões UTI relacionados à Covid, reduzindo, então, os riscos à saúde humana. Mas, ainda assim, a vacinação continua sendo a melhor medida de prevenção e controle. Temos que alcançar uma meta de cobertura de 90% e seguir com medidas não farmacológicas, principalmente naqueles indivíduos com sintomas gripais, os casos suspeitos ou confirmados de Covid e aqueles indivíduos com fator de risco para complicações da Covid, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. O fim da emergência de saúde pública de importância internacional não significa que Covid tenha deixado de ser uma ameaça à saúde global e individual, né, principalmente aqueles indivíduos com maior risco. O vírus continua em circulação no Brasil e no mundo, há o risco de surgimento de novas variantes e isso requer vigilância epidemiológica, laboratorial, genômica e de imunização frequentes. Esse outro editorial do Lancet, agora de janeiro de 2023, né, preconiza o máximo de transparência no relato de casos, nas admissões hospitalares, no número de mortes, a necessidade de uma colaboração para investigação das variantes e também no desenvolvimento das vacinas. Então, para eles, a pandemia está longe de ter terminado. E eu compararia, então, a pandemia como essas bombas de fragmentação, né? Seria aqui uma metáfora, né? Em que ela vai atingindo não só o local inicial, mas isso vai se espalhando, é assim que se comportam as mutações do vírus, né? E eu peguei aqui da Enciclopédia Britânica também, né? Fazendo essa analogia aqui com uma guerra, né? Então, a Primeira Guerra Mundial foi tida como poderia ser a última guerra de todas as guerras, né? Mas o cenário atual parece que a gente saiu de uma guerra global e nós estamos numa guerra de guerrilhas. Então, ela não acabou. Então, nós vamos ter surtos em locais diferentes, no mesmo país, em países, né? Então, isso vai continuar, digamos, nos pressionando por um bom tempo. A OMS tem feito, né, acordos para que a gente prepare um mundo melhor para futuras pandemias e emergências de saúde, a gente às vezes não aprende muito, né? Então, eu achei interessante, esse senhor, ele ficou tocado com a situação da gripe espanhola, em 1918, e ele achou muito impactante o fato de ter poucos monumentos para aquelas pessoas que morreram e que lutaram na situação da gripe espanhola, né? Então ele fez esse memorial e a gente vê hoje também poucos locais com memoriais para essas pessoas que morreram e que lutaram e que fizeram a diferença na luta aí, na Covid-19. E queria encerrar um efeito colateral aí da pandemia, não sei se para o bem ou para o mal, é que eu comecei a escrever algumas coisas, eu queria pedir licença para ler para vocês um pequeno poema. Chama Pós-Covid. Ainda recordo os gemidos, os últimos suspiros. Parecia sem fim, como sinfonia inacabada, ecoando no ar que faltava. Tudo agora soa dissonante e distante. Nem parece que foi ontem. O último movimento, escuto atento. Memórias sufocadas, números esquecidos, agonias sepultadas. Tudo subitamente interrompido, como uma página virada que o maestro, em vão, procurava na partitura e não mais encontrava. E assim, atônita, sem mais inspiração, sem esboçar qualquer reação, a orquestra silenciava.
Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Robério. Que brinde aí no final da sua apresentação, que poema lindo. Vamos pedir licença para publicá-lo depois, assim que possível, no site da SBIM. É muito bacana mesmo. Tem licença. Obrigado pela sua apresentação. Eu vou continuar insistindo aí para quem está nos assistindo. Temos mais de 50 cidades nos acompanhando, mais de uma centena de pessoas. As perguntas já estão chegando. Convido a todos aqui a continuem nos assistindo e enviando suas perguntas para que a gente possa, no final, ter um tempo para debate. Rosana, está com você agora. Vamos falar sobre a situação das vacinas, reforços, não reforços. Como estamos? Para onde vamos? Vamos lá, Renato. Bom, agradeço de novo a oportunidade de estar aqui e parabenizo o Robério, aí, que eu não sabia que ele, além de tudo, era poeta, Robério. Então, tá muito bom. Gostei muito da... Quero só que vocês me falem se vocês estão vendo o meu slide. Vamos lá. Sim, em tela cheia. Pode estar ótimo. Tá ótimo. Podemos ir? Bom, então a ideia é falar mais do futuro, né? O que a gente imagina, o que vai acontecer. Então, tirei minha bola de cristal lá do armário e resolvi conversar aqui com vocês. E eu acho que, como o Renato já falou, o ideal é a gente depois discutir sobre isso, que eu acho que é muito mais uma conversa, uma troca de ideias do que realmente uma apresentação. Aqui meus conflitos de interesse. E vou direto aqui para a minha agenda que eu fiz para vocês hoje, pensando onde estamos, né? Então, em termos de reforços, se a gente precisa, com que periodicidade, se é todo mundo, até quando, o que será do vírus daqui para frente. Eu acho que o Robério já apresentou muito bem o cenário de que o vírus não foi embora, não vai embora, ele realmente virou um vírus endêmico, como a gente já imaginava, e ele está mostrando para nós uma característica que eu acho que vocês prestaram atenção, eu só quero reforçar, dos extremos etários. Eu acho isso bem importante, porque a gente vai discutir ao longo da nossa conversa quem priorizar, como é que vai ser o nosso futuro, e a gente viu que as crianças, felizmente, elas morrem pouco, mesmo porque criança não é para morrer. Mas, em termos de carga de hospitalização, se vocês repararam bem no slide que o Robério mostrou, exatamente esses extremos etários estão cada vez mais importantes e se destacando de um tempo para cá. E, lógico, o que será de nós, né? Então, onde estamos, eu coloquei essa fotinho, né? A hora que você coloca onde estamos e o que a gente pensa em relação ao nosso futuro. Só que antes de, sei lá, minimizar o problema, ou antes de criticar, isso tem a ver com o poema que o Roberto acabou de mostrar, que a gente simplesmente vira a página e passou tudo, não é bem isso. As vacinas Covid foram uma conquista médica absurda, notável, que nós tivemos recentemente. O desempenho dessa vacina conseguiu prevenir mais de 3 milhões de mortes, que é a estimativa, e 18 milhões de hospitalização somente nos Estados Unidos em 2 anos. Isso é um absurdo de números fantásticos. Então, aquela correria toda que teve, tudo aquilo que muita gente criticou, a gente que trabalha com prevenção, a gente só pode elogiar tudo isso, porque olha o impacto e o desempenho que tiveram essas vacinas. Mas daí a próxima pergunta que eu faço para vocês é: nós estamos satisfeitos com as vacinas? Uma coisa é a gente falar baseado nos números que o Roberto acabou de mostrar, em 2020, 2021, que a gente tinha um cenário absurdo. Outra coisa é falar hoje, 2023, que o cenário é totalmente diferente. A pergunta que eu faço para vocês é se a gente está satisfeito com essa vacina. E eu diria que a resposta é mais ou menos, né? Do ponto de vista de que as versões futuras elas terão que funcionar ainda melhor, porque o vírus se mostrou um vírus muito particular, com características específicas, e a gente, obviamente, vai querer novas vacinas. E para isso, eu, por curiosidade, eu fui ver no site da OMS se ainda tem vacina Covid sendo desenvolvida. Não só tem, como olhem os números. O número de vacinas que estão em desenvolvimento clínico, já em estudo clínico, né, fase 1, 2, 3, e quantas estão em estudos pré-clínicos ainda. Então, o número, vocês estão vendo que é um número bastante expressivo. A hora que a gente vai ver
qual a plataforma das vacinas que estão sendo estudadas hoje. Vocês estão vendo que as vacinas de subunitárias, aqui de proteína, vacinas proteicas subunitárias, é uma das candidatas mais fortes do ponto de vista de desenvolvimento. Mas nós ainda temos vacina de vetor viral, vacina de RNA, e assim vai. E mesmo em termos de via de administração, não necessariamente nós estamos falando de uma via só. Tem vacina sendo desenvolvida via intranasal, tem vacina sendo testada via oral, fora dos injetáveis que a gente já conhece. Então, aqui é só para a gente ver como realmente ainda tem muita coisa ainda por vir em termos de vacinação contra a Covid. Então, eu resolvi, Renato e Robério, pegar assim, quais aspectos, pensando num futuro, a gente quer melhorar em relação à vacinação. Eu acho que um dos aspectos é a gente, neste momento epidemiológico que a gente vive, vocês sabem que tudo que a gente fala de Covid, o cenário pode mudar, mas pelo que a gente está vendo nos últimos meses, eu diria até no último ano, dá para a gente sim programar para 2024, e é o que os países estão fazendo, a gente começar a vacinar mais por objetivo, mais os grupos prioritários que ainda estão sendo vítimas da Covid, seja de hospitalização, seja de morte, seja de Covid mais graves. E quais seriam esses grupos baseados no que nós estamos vendo hoje? Então, eu chamei a atenção dos extremos etários, porque aqui eu coloco de novo, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas, o grupo etário com maior idade e as crianças, sem dúvida, são grupos que a gente chama de grupos prioritários. Um, porque morre com a idade, e o outro que interna muito, principalmente quando você tem co-circulação de outros vírus respiratórios. A outra população, na minha opinião, que é super prioritária, é a gestante, né? Que tem aquela tal da dupla finalidade quando eu vacino uma gestante. Eu estou protegendo a gestante de ter um quadro mais grave, nós cansamos de ver Covid grave na gestante lá em 2021, já muito menos em 2022 e menos ainda em 2023, diria para vocês hoje, na minha maternidade, eu vejo mais influenza grave de gestante na UTI do que da própria Covid. Mas eu tenho a finalidade de proteger o futuro recém-nascido, e esse sim nasce totalmente virgem de proteção, totalmente virgem de anticorpos, porque ele nem teve a oportunidade de ter a doença e nem teve a oportunidade de ser vacinado. Então, a gestante, para mim, é um momento muito importante. A discussão, talvez, que entre é em que momento da gestação. Podemos discutir isso. Será que no começo, para a proteção da gestante? Será que no futuro a gente começa a colocar junto com as outras vacinas da rotina da gestação, a partir de 20 semanas, etc. Outro grupo prioritário são nós, profissionais da saúde, trabalhadores da saúde, que estamos em contato direto com estes pacientes e a gente acaba sendo muito mais expostos. E outro grupo que também eu julgo que é fundamental e que, infelizmente, a gente tem menos informação em relação ao desempenho das vacinas é exatamente o grupo dos imunocomprometidos, né? Este é um grupo que ele precisa estar no nosso radar, ele precisa de vacinas melhores, nós já vimos isso, ele precisa de um esquema diferenciado, só que não está muito bem definido ainda qual seria o melhor esquema, com qual periodicidade eu deveria estar protegendo esses imunocomprometidos, que são exatamente aquele grupo que mais precisa da vacinação e que, por tabela, menos consegue uma boa resposta imunológica. Então, de uma maneira geral, um dos aspectos que eu acho que a gente tem que melhorar é em termos de quem vacinar, e eu não faria mais uma vacinação universal, como a gente fez até hoje, pensando agora no futuro próximo, nessa situação epidemiológica atual e imaginando que, claro, a qualquer momento isso pode mudar, mas a tendência é achar que é assim que nós vamos evoluir. Outra coisa que o aspecto que as vacinas, pensando onde estamos e o que eu gostaria de melhorar, olhando para o futuro, qual a duração de proteção. Acho que esse é um grande, né, calcanhar aí de Aquiles, no sentido de que isto é um problema para nós. O que nós vimos, e a gente
continua havendo é que a proteção, ou mesmo do ponto de vista de resposta imunológica, seja por presença de anticorpos neutralizantes em especial, a gente vê um desenho onde você tem uma queda dessa proteção num período relativamente curto. Por isso que ficou a história da gente ficar fazendo esses reforços, muitas vezes com intervalos menores do que a gente gostaria. E todo mundo viu nesses anos todos, ninguém aguenta mais ter tanta dose de reforço. Então, hoje, e essa frase eu acho muito interessante, a pergunta mais importante hoje, gente, não é quantas doses você tomou. Meu paciente chega para mim e fala, doutor, eu já tomei 4 doses. Não, não é isso que eu quero saber. O que eu mais quero saber é quando foi a última dose, porque eu sei que a duração de proteção tem a ver com o momento que ele tomou essa vacina e o que está acontecendo em termos de circulação de vírus. Então, isto sim é importante. E daí, quando a gente vai procurar por quanto tempo a pessoa está protegida depois que ela que ela foi vacinada, ou mesmo a pessoa que teve a Covid naturalmente, a resposta mais geral que a gente vê é 6 meses, né? E vocês vão ver que nós vamos estar discutindo aqui vacina anual para Covid, exatamente por todo o momento epidemiológico. Mas a gente tem que ter isso no nosso radar de que essa proteção é mais curta. Não muito diferente de influenza. A gente também sabe que os vírus de influenza, as vacinas, elas também não têm uma proteção anual. Elas têm uma proteção mais curta, por isso que é importante a gente entender o melhor momento para fazer essa vacinação. E esses dados, eles juntaram vários estudos publicados em 2 anos, praticamente, fizeram uma revisão dessas vacinas todas. Vocês estão vendo aqui, é um Exeta Medical Database com a NIH, e eles pegaram as 4 vacinas, né? Eles só não tem, quando a gente compara com o que aconteceu no Brasil, só não tem a Coronavac, mas as outras estão aqui, e eles foram ver a efetividade da série primária da vacina contra infecção. Então, eles foram fazer uma revisão na literatura e eles viram uma boa efetividade logo no início, entre 14 e 42 dias. Nós estamos falando de 1 mês e 2 semanas. Depois da vacinação. Só que cai rapidamente quando a gente vê aqui em torno de 120 dias, que daria mais ou menos 3 meses, já cai para 62%. E a hora que a gente vai aqui um pouco mais de tempo, em termos de mais ou menos 9 meses, por aí já cai para 47%. E a mesma coisa, a hora que você faz o booster, isso para o esquema primário, e a hora que você faz o booster, a mesma coisa, de 70% cai para 43% em termos de infecção, e para hospitalização de 89 cai para 71. Cai menos, felizmente, as vacinas elas se mantêm protegendo contra as formas graves, hospitalização e morte, mas para a doença em si, e a gente cansou de ver isso, gente vacinada tendo Covid, a gente sabe que a gente tem uma queda importante em termos de proteção. Só não tem a ver com a aula, mas só para lembrar que mesmo as pessoas que tiveram Covid vacinadas, a grande vantagem da vacina é que essas pessoas vão desenvolver Covid longa numa porcentagem muito menor. Então, vantagem para a vacina. Se alguém perguntar, mas doutor, eu tomo vacina e sei que posso ter infecção. Tudo bem, você pode ter infecção, mas você não vai para o hospital, você não vai morrer e, muito provavelmente, o risco de você ter Covid longa cai muito. Outra coisa importante, a vacina a vacina e a proteção que ela induz, elas promovem uma resposta imune neutralizante suficiente para proteger contra as formas graves da doença. Então, isto se mantém e isso é importante que a gente saiba. Só que tem um detalhe importante, que é a via de aplicação da vacina, né? Ela pode afetar a característica da resposta imune. A gente cansou de ver isso com influenza quando é via intranasal, quando é via sistêmica. Então, o que a gente sabe? Que as infecções respiratórias naturais, se eu tiver Covid natural, se eu tiver influenza natural, ela vai produzir uma resposta imune tanto sistêmica quanto de mucosa. E isso me interessa como proteção. Já se eu fizer a vacina, as respostas serão basicamente sistêmicas, uma resposta imune sistêmica e não na porta de entrada, não de mucosa. E por isso que não é difícil, e esse estudo nem é tão recente, mas a gente vem falando, qual é a melhor imunidade que eu consigo ter contra a Covid-19? É juntar a doença natural com a vacinação.
essa imunidade híbrida que a gente fala, que é o melhor cenário, exatamente porque ela me dá uma proteção de longo prazo, ela me dá alguma proteção de mucosa, exatamente pela infecção natural, e ela faz com que eu tenha uma resposta imunicelular, ou seja, uma memória através da nossa, né, T-dependente imunicelular mais prolongada. Então, e esta foi, sem dúvida, na literatura, a melhor forma da gente ter uma proteção mais prolongada. E daí, esse slide é meio chato, porque é muita informação, mas eu quero que vocês sigam comigo. É o status atual, isso era de maio de 2023, se todos nós já temos anticorpos contra a Covid. E a resposta é que praticamente 100%. Se você pegar as Américas aqui, ó, as Américas, tá? Quantos por cento de nós, qual era a soroprevalência geral da nossa população por região? Então, 84% tinha proteção. Quando eu falo proteção, ou vacina, ou doença, ou as duas coisas. E a gente vai caminhando através dos anos até que a gente chega em 100% das pessoas aqui na região das Américas já tiveram ou uma coisa ou outra. Então, você não tem mais ninguém naive de proteção, naive de produção de anticorpos, exceto, e não é à toa que está essa criança aqui, exceto os pequenos. Aqueles pequenos que nascem, eventualmente de mães que não tomaram vacina na gestação, eles nascem sem proteção, tanto através da vacina, e ainda não tiveram a doença. Então, por isso que a faixa etária dos pequenos, das crianças, na minha opinião, é uma faixa etária extremamente importante para a gente poder estar incluindo nos nossos esquemas vacinais. Então, a prevalência aqui a partir de 22, 100% aqui na nossa região. Outra coisa também que a gente precisa melhorar, vocês estão vendo que eu não estou querendo, não estou reclamando das vacinas, só estou pensando no futuro e o que a gente precisaria, é o tal do correlato de proteção. Será que a gente vai ter um dia? Isso é importante? Lógico que é importante. Por quê? Se vierem novas vacinas, como é que eu vou, do ponto de vista de estudos, poder mostrar que uma vacina, de fato, ela não inferior à outra, ou até pode ser uma vacina que, de fato, dê uma proteção boa, por quanto tempo? Eu precisaria ter esse correlato de proteção, exatamente como a gente tem, por exemplo, com a hepatite B, que eu acho que é o melhor exemplo, acima de 10 unidades, você fala, não, você está protegido. Então, é uma forma da gente medir isso. Aqui a gente não tem isso. Possivelmente teremos, só que daí vem uma próxima pergunta para complicar a nossa vida. Nós não dependemos mais da imunidade celular do que a presença de anticorpos neutralizantes? Então, os pacientes, quando chegam para nós com sorologia feita, com presença de anticorpos neutralizantes, você fala, doutor, não preciso vacinar, está aqui, estou cheio de anticorpos. E a gente sabe que não tem muito essa correlação. Primeiro, a gente não sabe qual é esse correlato de proteção, a partir de quanto esse paciente está protegido, e o contrário, se ele vier com exame negativo, eu também não sei se pode ser um falso negativo e ele de fato está protegido. Então, isso realmente é uma lacuna que a gente tem em termos de vacinação e que seria importante, inclusive, para a gente poder avaliar de uma forma mais segura as vacinas que estão por vir e mesmo a duração de proteção em relação a essas vacinas. Outro dilema e dificuldade, vocês estão vendo que só estou pondo dificuldade aqui, né? Mas é assim, qual é o melhor momento para a gente se vacinar contra a Covid-19? Vamos supor que a gente realmente fale, não, grupos prioritários, uma vez por ano, beleza, só que quando? Né? Como é que é a sazonalidade da Covid-19? O Roberto acabou de mostrar para nós que nós não temos uma sazonalidade. Eram curvas em diferentes épocas do ano, né? Seja aqui na região nossa, quando a gente pensa em América, Europa, que a gente teve alguns picos, seja na Ásia mais recentemente, que eles tiveram um pico também. Então, cada vez que você tem isso, você não sabe exatamente quando você vai colocar essa vacina. E eu estava procurando figuras, vocês sabem que eu gosto de sazonalidade, e achei isso daqui, que até venda de sorvete tem sazonalidade. Covid-19 não tem, para a gente saber, afinal, se eu estou entendendo que a proteção através da vacina, eventualmente, pode ter um momento de melhor proteção que é mais próximo da vacinação, quando que eu vou fazer essa campanha ou quando que eu vou indicar a vacinação? Então, essa sazonalidade a gente espera que
a gente comece a ter uma curva agora, uma vez que o vírus está muito mais endêmico, que a gente consiga, sim, desenhar uma curva como essa aqui das vendas do sorvete, mas óbvio que isso é só uma brincadeira. O Robério mostrou, mas eu quero ressaltar, olha aqui embaixo, eu estou mostrando para vocês, então, por semana, em termos de mortes no Brasil notificado por Covid. Então, nós continuamos tendo, aqui foi uma semana super baixa, 161 mortes, 161 brasileiros morreram numa semana, mas não sem dúvida, hoje, a doença infecciosa que mais matou brasileiros em 2023, mesmo nesse cenário muito melhor do que foi no passado. E daí eu coloco aqui uma comparação, quem não é de São Paulo, eu não sei, mas aqui em São Paulo, com os casos de febre maculosa que nós tivemos recentemente, nós tivemos 8 mortes de febre maculosa e todo mundo já queria vacina. E a gente fala, puxa, mas morrem 161 de Covid e ninguém mais quer fazer vacina. Só para vocês terem noção, a cobertura vacinal de bivalente para a população alvo aqui no nosso país, eu vi esses números agora, nós estamos lá em 14% de cobertura vacinal para a vacina bivalente da Covid. Então, parece um paradoxo, né? Você querer vacina para uma doença que tem até antibiótico, que é a febre maculosa, o problema foi o diagnóstico não ser precoce, versus uma outra doença que eu tenho vacina, está disponível, ela é gratuita, e as pessoas não estão indo buscar, e o número de mortes semanal ainda é muito maior. A evolução das variantes, o Robério já comentou, mas isso é fundamental para a gente discutir vacinas. Nós vamos fazer qual vacina? Nós vamos fazer, o Robério mostrou, hoje em dia é o XBB 1.5, que tem no Brasil. A vacina é para isso? Não. Dá proteção cruzada? Sim, mas a gente precisa acompanhar essas variantes para saber o que nós vamos fazer. E daí eu pergunto para vocês, se vocês estão felizes com a representação de cada um de vocês que estão me assistindo no cenário brasileiro em termos de estudo de sequenciamento genético. E vocês estão vendo aqui, São Paulo para variar. Então, possivelmente, o mapa que a gente tem, ele reflete o Brasil, mas ele reflete, em especial, os locais onde tem o maior sequenciamento genético. Então, toda vez que a gente vê todas as variantes que estão circulando, essas cores lindas, né, que eu falo que vai acabar cores de tantas novas variantes que a gente tem, o que a gente sabe é que realmente desde final de 2021, começo de 2022 até agora, então nós já estamos falando em 1 ano e meio, é a mesma variante que está circulando com várias subvariantes, mas naquela árvore, né, filogenética é tudo subvariante da Ômicron. Então, isso é importante, e por isso que resolveram fazer a bivalente, para dar uma proteção específica para a Ômicron, seja a BA5, BA4, BA5, seja mantendo uma proteção para aquela ancestral, a cepa de Wuhan. E o Robério já mostrou, mas eu quero deixar aqui claro que hoje, no mundo e no Brasil não é diferente, a XBB 1.5 é a variante que está dominando, certo? A grande maioria é isso. Por isso que, recentemente, a própria OMS sugere que as próximas vacinas deverão ser monovalentes, não teria mais necessidade da gente ter uma vacina ainda com a cepa ancestral, então seriam vacinas monovalentes e, de preferência, na composição com XBB 1.5. Então, esta é a ideia de você ter vacinas mais específicas para a produção de anticorpos que neutralizem as subvariantes que estarão circulando. O duro é saber se vai estar circulando essa subvariante o ano que vem. Mas é essa a recomendação hoje em termos de composição futura aqui das vacinas. E por que as vacinas de RNA mensageiro fizeram tanto sucesso do ponto de vista de características no meio dessa nossa pandemia? Primeiro, elas têm alta eficácia e segurança, isso mostrou-se durante esses últimos anos, o desenvolvimento rápido, foi a primeira vacina, sem dúvida, que veio a ser aprovada, mas eu digo que o mais importante está aqui, é produção flexível e em grande escala. Então, se eu tenho o sequenciamento genético de uma subvariante que está circulando, ela é de preocupação, num curto intervalo de tempo, com esta tecnologia de RNA mensageiro, se consegue fabricar
em larga escala já uma vacina, diria, atualizada, updated, que é a forma que está sendo chamada. Outra coisa que as vacinas de RNA mensageiro também podem fazer para nós são vacinas multivalentes. Eu posso ter, como é a bivalente, por exemplo. Mas mais que isso, eu posso até fazer vacinas combinadas, por exemplo, influenza com Covid, na mesma vacina, vírus sincial respiratório com Covid, na mesma vacina, e assim vai. Então, nós temos uma oportunidade no futuro próximo de ter coisas muito melhores. Então, acho que a flexibilidade, principalmente com o SARS-CoV, que se mostra ser um vírus com tantas mudanças, né, do ponto de vista que a gente tem em termos das variáveis, das variantes, bastante importante. Em termos de segurança, eu acho que a gente tem muitos dados para poder falar que sim, que as vacinas elas são eficazes, elas têm sua efetividade, elas conferem imunogenicidade, em especial segurança. Quando a gente compara, eu sei que vocês já conhecem esses dados, mas os vacinados sem a Covid, em termos de risco de, por exemplo, miocardite, que foi tão falado, versus o não vacinado com Covid, não dá nem para começar a comparar. Então, a doença, sem dúvida, tem um risco muito maior do que, eventualmente, o risco através da vacina. E coisas que a gente precisa falar para as pessoas. Esse slide eu gosto muito dele, porque o pessoal fala, eu ponho a vacina de RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ficar lá não sei quantos anos. Mentira! O RNA mensageiro, ele é indetectável, ele é degradado uma vez que ele entra. Tanto é que ele entra naquela emulsão lipídica, para ele poder chegar onde ele tem que chegar e fazer a proteção imune. Então, o RNA mensageiro, esse estudo mostra, com 8 horas, nas fibras musculares, vocês estão vendo aqui, com 24 horas, com 72 horas, não tem mais nenhum sinal, ele já foi todo degradado. Então, isso a gente precisa falar para as pessoas, porque elas ficam imaginando que isso vai ficar e vai causar não sei o quê no futuro. Nada disso. Nós temos dados mostrando exatamente esse tipo de segurança. Então, eu coloco essa foto que, na minha opinião, a maior doença hoje que nós temos, a gente chama comunicose, que é a doença da comunicação, a gente não está sabendo se comunicar. Então, aqui, avisa a hora que vai bater. E o cara fica lá, olhando. Daí ele vira e fala 10h45. Ou seja, o problema aqui foi comunicação. E a sensação que eu tenho é que isso que a gente tem feito, a gente não está sabendo passar informações de uma forma clara e segura para as pessoas. Então, finalizando, Renato, Robério, a minha perspectiva aqui, onde estamos em relação à vacinação, eu acho, primeiro, nós aprendemos muitíssimo nesses últimos 3 anos, mas muito mesmo. Nós aprendemos em todos os aspectos, aprendemos que o home office é muito mais rápido do que a gente imaginava, aprendemos que ensino à distância é possível, aprendemos uma série de coisas. Em compensação, nós apanhamos muito também, apanhamos do próprio vírus, apanhamos, sei lá, dos políticos, apanhamos talvez da imprensa, apanhamos dos próprios colegas, então foi muito aprendizado nesses anos todos. Nós subestimamos, infelizmente, os grupos oportunistas de fake news, nós temos que reverter isso, não é nada fácil. A Covid-19 tende a ter uma sazonalidade, é isso que a gente espera exatamente para poder vacinar no momento mais adequado. O vírus certamente será endêmico, então a gente já convive com ele há muito tempo e já vamos continuar convivendo com ele há muito tempo. A vacinação tende a ser anual, como eu já tinha falado, e, na minha opinião, a vacinação tende a ser em grupos específicos. E, Renato, enquanto a gente aguarda a próxima pandemia, tá certo? Que a gente sabe que certamente haverá, a gente só não sabe nem quando, nem quem será o próximo vírus pandêmico. Então, no momento atual, todos os meus colegas que estão aqui, que a gente tem que enfrentar SARS-CoV, influenza, zoster, que aumentou, daí veio aquela hepatite misteriosa, daí veio monkeypox, ou seja, estava tudo muito complicado, e virou, mexeu, voltava de novo o Covid-19 na nossa mente, até que veio depois o vírus Marburg lá na África, também preocupou. Agora, mais recente, a gente está falando em gripe aviária, chegando perto aqui do nosso país, já com casos de aves aqui no país, que também é uma preocupação. Febre maculosa acabou de acontecer, ou seja,
não tem nenhuma monotonia para todos nós, e eu falo sempre essa frase: quem não tiver confuso não está bem informado. E com isso eu passo a minha última mensagem. Eu não sou poeta, que nem o Robério, mas eu passo a minha mensagem que nós médicos temos a obrigação de oferecer a melhor prevenção para os nossos pacientes. Essa é a nossa obrigação. A decisão de viabilizar ou não não deve ser nossa. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Rosana. Convido o Robério para voltar à nossa sala aqui, à nossa mesa de discussões. Duas excelentes apresentações, não esperava menos de vocês dois. Muito obrigado, queridos amigos. Eu acho que foi um show que vocês deram aí, atualizando, tanto em relação à epidemiologia, somente as incertezas, né, Rosana? Mas Rosana sempre se posicionando, colocando suas colocações. Tem muitas perguntas chegando aqui. Vamos começar pelo Robério. Robério, o Rodrigo pergunta para você a respeito da incidência em criança. Você mostrou aquela tabela agrupada em menores de 1 ano, depois de 1 a 4, e parece que a incidência, né, na pediatria vem crescendo muito quando você vê a diminuição dos casos na população adulta. Hoje a incidência, se a gente calcular, é muito semelhante aos idosos, praticamente. Então, é uma população, eu sei que você é pediatra também, e eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência aí no manejo da Covid, especialmente da Covid mais grave, né? A gente menosprezou, vamos colocar assim, ou não deu a devida importância à Covid-19 na pediatria. A população compreendeu na nossa comunicação, na nossa comunicose, como a Rosana falou aqui, talvez Covid não fosse um problema tão importante, e hoje a gente vê muitos pais hesitantes em vacinar seus filhos. Qual é o recado para esses pais? A gente precisa vacinar mesmo as crianças? Então, acho que sempre um problema em relação às crianças, acho que desde o princípio, acho que uma dificuldade que a gente teve é a gente ter uma ideia clara de que crianças estavam realmente infectadas, né? Nós, por exemplo, tínhamos mais dificuldade de testar as crianças, a aceitação do teste, colocar aquela suave no nariz e tudo, então a gente tem muita subnotificação. Então, acho que a gente tem um cenário aí que a gente não vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo muito bem. Tá ok. Um cenário que a gente não sabe exatamente o que foi, né? Mas, assim, tem ganhado importância relativa agora, mais do que nunca, né? E a gente, quando vê os dados, a gente não entende exatamente porque muitos médicos têm dificuldade em indicar a vacina para as crianças. Muitos pediatras estão tendo essa dificuldade, né? E quando você olha para os dados, olha para a estatística, é uma temeridade você não fazer isso, né? Então, esse é um aspecto, né? E para os pais, a gente tem que colocar a realidade dos fatos, né? E quando a gente fala sobre casos clínicos, a gente que acompanhou os casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica graves, crianças chocando, né? Mortes, né? Crianças que aparentavam totalmente rígidas, né? Uma criança me chegou, fui chamado para ver uma criança na UTI, uma garota veio passear em Fortaleza na quinta-feira, vinha do Pará, estava aqui na quinta-feira, começou sintoma, no domingo, quando me chamaram, ela estava na terceira parada, né? E ela não resistiu, o pulmão todo tomado, uma Covid grave, como a gente viu em muitos adultos, e isso se repetiu. Isso é só um caso que eu estou descrevendo, e eu falo isso para os pais. A gente tem a obrigação de falar para os pais e dizer: olha, esse é o risco que você está correndo, é imponderável. É raro, sim, não vai acontecer com facilidade, não, principalmente numa criança sem comorbidade, mas pode acontecer, né? Então, acho que esse papo que o pediatra deve ter com os pais, acho que é fundamental, e colocar a realidade dos fatos, né? E acho que aí você ter experiência de vida, ter visto o paciente, ter visto a situação de perto, faz toda a diferença para você não chegar e colocar concretamente, né? Dá muito mais credibilidade. Sem Posso dúvida, fazer Roberto. uma complementação aqui? Claro, por favor, Rosana. Não, eu achei interessante outro dia o Marco Aurélio Safadi, nosso colega, ele fez uma conta, Roberto, que eu achei bem interessante. Quando você fala da taxa de incidência, de hospitalização das crianças, a gente coloca lá, menor de 1 ano foi tanto.
E daí compara, com 60 a 79 anos foi X, que é muito maior. Tudo bem, mas o que chamou a atenção, ele falou, se você fizer, você não pode comparar 15 anos, de 60 a 79 anos, com menor de 1 ano. Então, realmente, são coisas diferentes. E a hora ele fez lá a taxa de incidência, de hospitalização, ele chega à conclusão que não só é importante, como muitas vezes até ultrapassa o próprio idoso. Então, talvez esse tipo de tabela que a gente acaba fazendo, juntando várias coortes num grupo só, não dê para nós, talvez, a representatividade do que é, se você fizer menor que 1, de 1 a 2, e assim vai. Então, eu acho que isso é importante para a gente também pensar na forma de passar informação. Perfeito, Rosana. Muitos parabéns, muitos agradecimentos, muitas felicitações. A Cristina Rocha, de Bom Jesus, de Itabapoana, no Rio de Janeiro. Ela pergunta, Rosana, sobre a aplicação simultânea de vacina de Covid, gripe. Eu já estendo a pergunta para as outras vacinas também e para as outras idades. A gente vê muita gente ainda, especialmente nas salas de vacina, receosos de dar 2 vacinas ao mesmo tempo, mandando o paciente embora, voltando ali tantos dias para fazer outra dose. Precisa ou não precisa desse intervalo? Olha, Cristina, agradeço a pergunta e já te respondo que não precisa. A gente sempre imaginou isso por se tratar de vacinas inativadas e não ter nenhum componente vivo dentro das vacinas Covid, nenhuma delas que está em uso no nosso país, então não tem o porquê você não fazer concomitante. Só que daí você vai falar, peraí, mas lá atrás vocês mesmos falaram que tinha que dar um intervalo. Sim, no começo a gente realmente desconhecia praticamente tudo em relação a essa vacina. Então, por uma questão de excesso de segurança, até a gente aprender mais como é que seria a vacinação, e ainda mais uma vacinação numa larga, né, escala, que como foi, a gente tomou essa precaução. Hoje isso não existe, a gente não deve perder a oportunidade de vacinar, vacina com Covid, com qualquer outra vacina que a pessoa venha procurar. Perfeito, não perder a oportunidade, né? A gente dispensar alguém que está dentro da sala de vacina, que tem uma vacina atrasada, é desnecessário isso, esse é um recado importantíssimo. Robério, chega outra pergunta aqui também, sobre, na verdade, sobre esse momento epidemiológico que a gente está vivenciando agora da Covid-19. Quem são, a Marileide pergunta, quem são aqueles hoje que enchem as UTIs, quem são os grupos mais vulneráveis pelos dados epidemiológicos que estão sendo hospitalizados e desenvolvendo Covid mais grave? Então, os dados atuais, claramente, né, são os idosos, né, a partir de 60 anos, mas sobretudo aqueles acima de 80, né, e aqueles que têm uma ou mais comorbidades, né, então, e que também acompanha muito a questão do envelhecimento humano, né, então as duas coisas se somam, né, então esses grupos, né, e a gente viu também a importância aí das crianças abaixo de 4 anos, mas sobretudo aqueles menores de 1 ano de idade, né, a gente vê se destacando tanto em incidência quanto também em hospitalização e complicações. Robério, ainda sobre a sazonalidade, a Rosana tocou nesse assunto, que ainda nós não temos, você mostrou também, que não há uma clara sazonalidade, uma distribuição por época do ano de circulação. Na tua expectativa, você acha que ele, a exemplo de outros vírus respiratórios, ele vai acabar adquirindo uma sazonalidade, o inverno, ou perto do inverno, outono, inverno, vai ser a estação do vírus, e com isso a gente vai poder aplicar as vacinas nas mesmas campanhas, nesses grupos que a Rosana sugeriu, gripe, são grupos bastante semelhantes, né? Segundo a Rosana falou, imunocomprometidos, profissionais da saúde, gestantes, idosos, crianças. Você acha que vai ser possível a gente fazer, o vírus vai adquirir essa sazonalidade para que a gente possa aproveitar as duas, aproveitar uma campanha só e fazer as duas vacinas? Acho que esse é o caminho mais provável. Quanto tempo vai demorar? Ainda é uma pergunta mais difícil, né? Mas esse é mais difícil dizer. Mas realmente a tendência dos vírus pandêmicos eles procurarem incessantemente onde tem mais suscetível, né? A gente viu, por exemplo, aprendeu com a gripe espanhola,
eu acho impressionante quando se conseguiu, os cientistas conseguiram, depois de quase um século, encontrar no Alasca, né, em corpos que foram sepultados, né, debaixo daquele, o vírus, né, da pandemia da gripe espanhola, né, conseguiram recuperar, ou seja, naquela época, sem avião, só com navio, numa cidade remota no Alasca. Quem já esteve no Alasca, eu apostaria aqui, quanto quiser, que ninguém foi que está assistindo a gente, né? Então ele foi atrás, né? Então acho que ele ainda está nesse sentido de buscar onde tem mais suscetível, em que momento e essa desorganização. Mas a tendência dele é um momento a gente chegar nessa situação, né? Mas a gente, acho que a Rosana colocou uma questão fundamental, né? A gente precisa de vacinas melhores do que essas que são muito boas que a gente já tem, né? Isso é muito importante, né? Que nos dê uma proteção mais a longo prazo, né? Isso vale tanto para a Covid quanto para a influenza também, né? Isso é fundamental. Rosana, Juliana Miranda, aqui de São Paulo, pergunta se ela leu um estudo que foi até divulgado na mídia em relação à aplicação de Covid e influenza, especialmente em idosos acima de 65 anos, que mostrou um risco aumentado de AVC, foi divulgado na mídia. Isso é fato, isso é fake, isso é verdade? O que há por trás disso? Juliana, isso lá atrás, agora eu não vou lembrar exatamente que mês foi, porque é tudo meio rápido, houve a observação, né, foi uma coisa observacional, de que poderia ter alguma relação de uma vacina específica de influenza, que é a vacina de dose maior, com uma vacina de Covid. Então, foi isso que houve essa possibilidade. Em cima disso, o que se faz? Vamos analisar melhor o dado para ver se isso é fato ou se isso é fake. E daí, nessa análise mais detalhada e com um número muito maior de pessoas que foram envolvidas, eles viram que não tinha essa interferência e não tinha esse risco aumentado de ter complicações cerebrovasculares quando você fazia concomitante. Então, Juliana, não, você tem razão quando você fala que isso foi divulgado na mídia lá no início, e foi mesmo, e eu acho que está certo. Tudo que tem N exemplos, né? Quando a gente for ver tudo que aconteceu nesses anos, é que a gente vai esquecendo, mas quando você via alguma possível observação relacionada aos vacinados ou mesmo à doença, sempre vinha um alerta. Será que isso pode levar a outra coisa? E daí você faz um estudo. A hora que você faz um estudo bem feito, daí sim você consegue responder com segurança se aquilo era de fato um fato ou se aquilo era uma questão só diria, temporal, no sentido de ter visto aquele fenômeno naquele momento. Na verdade, foi detectado num sistema de vigilância só americano, que não se reproduziu no VAERS, no outro. Então, levantou-se essa suspeita que acabou não se confirmando. Hoje em dia, a gente não tem nenhum cuidado com a aplicação simultânea, mas excelente pergunta. E a ciência é isso, né? A gente observa esses fenômenos pós-introdução de vacina, vigilância pós-licenciamento, para reconhecer, né, eventualmente, esses eventos adversos e, enfim, estudá-los e avaliá-los se ele realmente tem relação com a vacina. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu queria ouvir a opinião dos dois, vou pedir para serem breves, porque a gente já está encaminhando para o fim, mas em relação à revacinação, começo pela Rosana. Imprint imunológico. Existe, na verdade, o Francisco de Fortaleza, aí, Robério, seu colega Francisco Aragão, pergunta qual é o papel do imprint imunológico. Imprint imunológico, para quem não está familiarizado com o termo, é como se nós tivéssemos feito umas primeiras doses de vacina, de alguma maneira, ou de uma infecção, de alguma maneira o nosso sistema imune aprende a responder àquele estímulo antigênico da mesma forma. E você, mudando eventualmente as vacinas, parece que você não traz benefícios adicionais, você pode sobrecarregar o sistema imune tendo respostas menos robustas com as revacinações. Isso foi demonstrado, isso está confirmado, isso é uma preocupação com as vacinas Covid? Começa com você, Rosana. Olha, isso desde a vacina de influenza, que a gente faz também anual e repetidos e reforços, até ninguém fala, puxa, eu vou tomar o reforço de influenza. Não é reforço, é a dose anual. Então, isso
poderia ter sido visto também com o Covid. O que eu julgo, Renato, é que como exatamente você tem uma mudança, o vírus hoje, e o SARS-CoV hoje que está circulando, ele, do ponto de vista filogenético, ele está muito distante do que foi lá atrás a cepa original de Wuhan. Então, é praticamente... a gente está falando de quase de um outro vírus. Então, eu julgo que esse imprint imunológico, se você fica fazendo reforços, como a gente estava fazendo, com a mesma vacina, indo atrás da ancestral, uma vez que já não tinha mais aquele benefício todo, né? Óbvio que foi fundamental essa vacina, inclusive para fazer o nosso prime imunológico, né, para você ter depois, mais tarde, a imunidade celular, eu acho que foi fundamental. Mas hoje, você atualizando e fazendo essas vacinas mais atualizadas, você não deve ver esse fenômeno no sentido de você não responder mais à vacina por ter tido esse imprint lá atrás. Roberto, quer adicionar? Queria falar um pouquinho. Acho que a teoria acho que é interessante, né, você considerar essa possibilidade. Mas, assim, eu destacaria, por exemplo, uma situação, voltando aí para a questão da influenza, né? Então, como é que surge uma grande pandemia de influenza? Porque a gente tem tanto medo, né? De repente, mesmo um vírus totalmente novo de influenza, ele tem muita coisa antigênica parecida com os outros, né? E a gente está desprotegido com as vacinas habituais sazonais, né? Numa situação de um surgimento de um vírus novo. Então, acho que realmente ela não sustenta a teoria nesse sentido, né? Na prática, né? Perfeito. Temos muitos parabéns, muitos abraços. Ana Rosa, de Brasília, deixa um abraço a todos. Ana Maria Lourenço nos acompanhando também. Ana Flávia Marques Petrola, lá de Petrolina, está conosco também. Denise, de Porto Alegre, também manda todos os parabéns. Enfim, todos aqui acompanhando. Tem mais algumas perguntas? Eu vou fazer a pergunta sobre, Rosana, vacina combinada influenza Covid, estamos longe disso? A própria Ana Rosa pergunta, que seria muito bom a gente ter essas estratégias regionalizadas e, obviamente, concomitantes, né? Ela está longe dessa vacina, Rosana? Olha, Ana Rosa, e aproveito e já falo com a Ana Lourenço também, que você comentou, duas queridas, né? Eu diria que não está longe, Ana, mas do ponto de vista prático, acho que tem várias coisas que a gente precisa discutir. Não está longe porque a tecnologia de RNA permite, então já tem vacinas aí em fase, se não me engano, em fase 2, indo para a fase 3, exatamente essas vacinas combinadas de flu com SARS-CoV. Mas daí vem a pergunta, né, que a gente tem até feito, acho que vocês ouviram isso. Tem gente que não está querendo no posto fazer vacina de influenza, porque sabe que se chegar lá vão querer dar vacina de Covid e a pessoa não quer tomar vacina de Covid. Então, a hora que você faz vacina combinada, do ponto de vista logístico, é fantástico. Você diminui a necessidade de estoque de vacina, o volume, a logística de transporte, a oportunidade de você já fazer 2 vacinas de uma vez só. Então, tem inúmeras vantagens. Então, o que eu te responderia eu não acho que está tão distante, os estudos já estão acontecendo, já estão, se não me engano, em fase 2, indo para a fase 3. Então, é uma coisa que sim vai acontecer. E tem aquela história, bom, e como é que a gente vai fazer a atualização anual, como a gente faz, por exemplo, com influenza? Nós vamos ter que fazer, seja com influenza, seja com Covid, isso vai ter que ser feito. Então, é um desafio maior, tanto no sentido de conversar com a população, falando das vantagens disso, é um desafio maior no sentido da atualização para os 2 componentes dentro da vacina, e eu diria mais, provavelmente a gente vai ter uma tríplice de viral respiratório, onde você vai incluir também vírus essencial respiratório nisso daí. Se eu pegar só um ganchinho, claro, eu acho que a gente está num ponto de inflexão aí tecnológico, em termos de revolução tecnológica, em que a gente vai ter uma aceleração do processo dessas vacinas, de um modo geral, não só dessas, mas de um modo geral. É como a gente passou quantas décadas no vinil, foi para o CD, do CD para o streaming, foi muito mais rápido, né? E eu acho que a gente está nesse ponto, viu? É verdade. A vacinação entrou na era digital também, a informática, a produção de vacina. A vacina de RNA mensageiro é uma vacina hoje que não utiliza
produtos biológicos. Nós estamos falando de uma produção absolutamente muito mais segura, fora de um ambiente, ou seja, é outra realidade e realmente o mundo está bem diferente. Eu queria só, já caminhando para o fim aqui, Robério e Rosana, agradecer demais a presença de todos. O Alberto Jorge, de Campo Grande, está conosco aqui, mandando um abraço para todos. A Juliana Miranda também, aqui de São Paulo. E eu queria fazer duas últimas perguntas, uma para cada um, e já pedir para vocês darem seu recado final junto com essa pergunta e o boa noite. Eu acho que a gente, na pediatria, Robério, a gente viu que pouco mais da metade das hospitalizações por Covid-19 em pediatria ocorrem em crianças saudáveis, e 40% dos óbitos por Covid-19 em pediatria são crianças também sem nenhum fator de risco. E isso a gente vê como é importante a gente desmistificar de que Covid só é importante a gente vacinar as crianças que têm comorbidade ou que têm algum fator de risco. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa destacar, porque realmente a gente está vivenciando uma situação de cobertura vacinal para a Covid-19 muito baixa. E a Rosana lembrou bem, alguns serviços públicos têm relatado isso. As pessoas estão receosas de ir a serviço de saúde levar seus filhos para vacinar, porque estão contaminados com essa percepção equivocada das vacinas, até com medo de receber uma vacina de Covid que não está. Então, deixa o seu recado final e, por favor, comente a sua impressão sobre esse assunto. E eu acho que essa percepção ela é fundamental, né? Porque isso é percepção de risco real de uma doença, né? E outras teorias mirabolantes, né? A comparação, a disputa entre realmente o que acontece e aquilo que está na imaginação do que é divulgado, né? Então, acho que é importante que a gente, como profissional de saúde, tenha em mãos esses dados, né? Para poder oferecer como contraponto, né, ao que se diz sem esteio na realidade. Acho que isso é fundamental, né? E dizer que para os pais claramente, né, que crianças morrem, mesmo saudáveis, elas morrem por Covid, assim como morrem por outras doenças que são imunopreveníveis. E se você não está dando a vacina para o seu filho, você está colocando a saúde dele em risco, o seu bem mais precioso, né? Então, isso tem que ser colocado com clareza, com até devia dureza para os pais, para que a gente consiga mover, né, para que a gente proteja as nossas crianças, né? Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Rosana. Fantástica a sua apresentação. Obrigado, Renato. E obrigado a todos. Eu que agradeço, Robério. É sempre um prazer te ouvir. A gente sempre aprende muito com o Robério, um excelente infectologista pediatra que vem militando na área há muito tempo, né? É isso aí, Robério. É inadmissível uma morte evitável numa criança. Uma, duas, uma centena, não importa o número. São doenças hoje evitáveis por vacinação, né? Então, realmente inadmissível. E, Rosana, para finalizar, também a tua apresentação, já fazendo a pergunta sobre que tem muitas perguntas chegando sobre a vacina nasal. Essa é uma vacina que você acha que vai trazer algum benefício? Acho que a gente vai conseguir melhorar a proteção, não só para as formas graves, mas para formas leves, para transmissão. Essa está no horizonte para perto também, a gente vai ter por perto, em pouco tempo? Olha, Renato, das vacinas, das tecnologias, aliás, das vias de aplicação diferente, óbvio, a que está sendo mais estudada por motivos, né, no sentido de você já fazer uma barreira na porta de entrada. Eu sempre vi com bons olhos uma vacina nasal. E recentemente, até nem sabia, numa discussão que a gente teve, eu soube que dá até para fazer vacina de RNA mensageiro de forma nasal, o que seria também bastante interessante. Eu acho que a grande vantagem das vacinas nasais seria no sentido de fato, diminuir a incidência da doença, não só das formas graves, mas da doença, você bloqueando na entrada do vírus. E dois, em termos de transmissão. Eu acho que a forma que a gente teria de diminuir a transmissão, principalmente dessas subvariantes mais novas, que o Robério bem falou, que tem uma capacidade maior de transmissão, seriam se eu tiver imunidade de mucosa. Então, eu vejo desta maneira, eu acho que tem o espaço, eu fico até bastante curiosa para ver o que
a nossa experiência, voltando para a influenza de novo, a gente vai e volta para a influenza, a experiência com vacinas intranasais de influenza tiveram lá seus tropeços, né? Então, até hoje, não foram vacinas que realmente mostraram e deslancharam. Mas eu acho que é sim uma vacina que deve ser continuada em termos de investimento. Tem um estudo feito aqui pelo professor Calil, aqui na USP, em São Paulo. Eu sei que tem outros serviços brasileiros também investigando essa via de administração, que eu acho bastante interessante. Renato, com isso eu também dou meu tchau para todos, deixando uma mensagem final, como você pediu. Então, excelente estar com vocês, os amigos que estão aqui, vocês dois, e todos os outros amigos que estavam nos assistindo. Eu acho que é muito mais um bate-papo, uma troca de ideias do que querer realmente ensinar. Eu acho que é mais para a gente poder, juntos, discutirmos um assunto tão complexo e já começando a pensar e desenhar um futuro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Rosana, em nome da diretoria da SBIM, da nossa presidente Mônica, a todos vocês que nos acompanharam, mais de uma centena de pessoas, de mais de 60 cidades do Brasil inteiro. Essa é a ideia desses eventos virtuais, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas em diferentes regiões do país. Lembre que esse evento, para quem não pôde assistir ou quem quiser revê-lo, ficará no site da SBIM disponível por 3 meses, e que você que se interessa pelo certificado, então, uma pequena pesquisa de satisfação e para nos ajudar a produzir outros webinários melhores ainda, aperfeiçoando com a sua opinião e com a sua ajuda. Aproveite e acesse o site da SBIM, onde tem muitos outros cursos, eventos, publicações. E encerro aqui, dando boa noite a todos, dizendo que mais uma vez a gente leva informação de qualidade e é isso que a gente busca dentro da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, com parceiros de tão alto gabarito como tivemos essa noite, Robério e Rosana. Boa noite a todos, agradeço demais a confiança da sociedade, os nossos apoiadores, a Pfizer e a Moderna. Boa noite.